aí, gente, como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre alguns livros que por um motivo ou outro aparecem pouco aí pelas listas de lidos, né, do mês ou de melhores leituras ou qualquer coisa do tipo. Eles não costumam aparecer muito aqui no BookTube, mas eu acho que esses livros têm muito a oferecer, então eu vou deixar essas dicas aí pra vocês. E também, pelo seguinte motivo, eu não estou tendo tempo para fazer as resenhas, porque resenhas, elas demandam um tempo maior para preparação, para eu conseguir organizar na minha cabeça o conteúdo, né, dos livros e para dar uma olhada nas minhas muitas anotações também. E eu sei que eu tô devendo várias resenhas aí pra vocês, mas eu estou com pouquíssimo tempo. Tô com menos tempo ainda do que eu tinha antes, porque vejam só, eu comecei a fazer um curso de biblioteconomia, eu entrei na faculdade como portadora de diploma, então agora, para melhorar a minha situação em relação a tempo, eu tenho menos ainda. Porque se antes eu fazia as coisas à noite, agora eu não tenho mais o meio da semana para fazer essas coisas, então eu só tenho final de semana e eu estou cheia dos trabalhos, então assim, eu não consigo muito tempo para fazer aí as resenhas do jeito que eu gosto de fazer. Mas isso não quer dizer que elas vão deixar de existir. Não vão mesmo, porque eu gosto desse canal, apesar de o YouTube provavelmente estar de sacanagem com a minha cara, porque eu tenho visto várias pessoas se inscrevendo, e a menos que tenha muita gente se desinscrevendo em massa desse canal, os números não estão aparecendo. E assim, né, eu não estou fazendo esses vídeos pelos inscritos, pelo número de inscritos, né, dizendo melhor, porque senão, assim, né, eu já teria desistido há algum tempo. Eu estou fazendo porque eu gosto muito de fazer esses vídeos, de conversar com vocês sobre literatura, e porque eu conheci muita gente ótima por meio desse canal. Então, assim, estou me divertindo, vou manter este canal aí ativo. Só vai ter aquele pequeno probleminha aí de as resenhas demorarem um pouquinho para sair. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Se vocês gostarem deste vídeo, vocês curtam, por favor, compartilhem, comentem também, deixem aí se vocês já leram alguns desses livros que eu vou falar agora. E esperamos que o YouTube pare de me sabotar, né? Porque esse danado gosta de fazer esse tipo de coisa. Se vocês estiverem ouvindo patinhas por aqui, são meus cachorros, como sempre. Então, avisos dados, vamos aí continuar este vídeo, começar este vídeo. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o Woods, do Bruce Chatwin. Este livro ele costuma estar sempre em média de R$10 lá naquele site grandão que entrega rápido. E é um livro muito legal, ele é bem curtinho, ele tem umas 120 páginas, não, ele não chega nem a isso. Ele tem 103 páginas e é uma história muito interessante. Vai falar sobre esse homem, né, o Utz, o sobrenome dele é Utz, eu não sei qual que é o nome dele, Kaspar. O nome dele é Kaspar. Ele mora em Praga, né, ele é um tcheco e ele mora em Praga. E na Praga que está aí invadida pela União Soviética. Então ele, assim como todos os cidadãos ali, tem que se habituar a essas pessoas, né, que não são ali do seu país, a esta invasão, no caso, a esta ocupação de seu país. E eles têm que eles não se acostumar, porque isso daí não é possível, eles não se acostumam, mas eles têm que lidar aí com essa situação. E o Kaspar Utz, ele tem algo que ele oculta, né? Ele oculta a sua enorme coleção de porcelanas Meissen, se não me engano. Meissen. Eu não sei se estou pronunciando corretamente essa palavra, esse título, esse nome, né, no caso, mas ele coleciona, ele tem uma enorme coleção, e ele poderia fugir de Praga, assim, se ele considerasse que as coisas estavam se tornando terríveis demais para ele. Porém, toda vez que ele pensa em abandonar o seu país, em sair, escapar pular para o outro lado da cortina de ferro, ele não consegue, porque ele é um colecionador e ele ama as coisas que ele coleciona, no caso as delicadas porcelanas, né? E ele tem uma afinidade com algumas delas, e essas porcelanas com as quais ele tem afinidade vai demonstrando ali o caráter deste personagem.
Este é um livro sobre o que nos... Assim, pelo menos essa foi a impressão que eu tive quando eu li. Eu li faz algum tempo já, mas esse livro me pareceu, quando eu li, ser sobre aquelas coisas que fazem a gente ser o que nós somos. Entenderam? Tipo, eu fiquei pensando a todo momento na minha enorme coleção de livros e como isso tem um peso nas minhas decisões, né? Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu deixo de fazer, nas coisas que eu deixo de comprar para comprar livros, assim como o Woods. Então, as escolhas que nós fazemos por conta das coisas que amamos e como isso não necessariamente é o amor que nós damos às coisas, não necessariamente quer dizer que fomos corrompidos pelo capitalismo. Eu imagino que vai despertar muitos questionamentos aí na mente de quem coleciona alguma coisa, seja tampinhas de garrafas, ou livros, ou mesmo porcelanas, como o Utz. E isso aqui é muito bonito, né? O livro já começa a primeira frase, a gente fica sabendo que o Utz está morto, está acontecendo o funeral dele. E assim, então a gente já sabe que esse é um personagem que vai falecer, então isso tem um peso maior aí. Tanto que a vontade que dá quando a gente termina de ler é começar de novo, pra ver aí essa circularidade aí dessa situação, desse livro, né? O que foi a vida deste homem aí e seu grande amor por essas delicadas porcelanas. Em todo caso, esse livro é bem mais do que parece ser, ele tem muito mais conteúdo do que as suas 100 páginas fazem parecer. Né? Então fica aí a dica pra vocês, ele, como eu já disse, ele costuma ser bem baratinho e vale a pena, gente, vale a pena. Depois, tem um dos últimos livros que eu li. Eu li pouca coisa nesse mês porque eu tô lendo muita coisa, né? Eu tô lendo muita coisa, mas tem muitos livros começados, mas não terminados, por falta de tempo também e porque eu dei preferência aí para um determinado tipo de leitura devido ao meu estado de espírito, como sempre acontece. Então acabei me pegando aí em algumas releituras, mas dentre os livros que eu li nesse mês e que vai aparecer aí no vídeo de leituras, está esse daqui, Como Me Tornei Estúpido, de Martin Page. Gente, que livro legal! Eu encontrei isso aqui no acervo e esse livro aqui é sensacional. Vai falar sobre esse rapaz que ele, um dia, ele decide se tornar estúpido, porque vejam bem, ele é extremamente erudito, extremamente inteligente e ele não encontra seu lugar no mundo, sabe? Ele está sendo sobrecarregado com a mediocridade de todo mundo que está ao redor dele e ele não consegue lidar com a tristeza que vem do grande conhecimento que ele tem, né? Sabe aquela ideia de que conhecimento só traz sofrimento? Pois bem, isso daqui é o Martin Page, né, o escritor, e ele vai levar aí as últimas consequências dessa ideia escrevendo este livro. E gente, que livro engraçadíssimo, é muito bom. E aqui tem umas espetadas terríveis na sociedade atual. Então, assim, aqui, deixa eu só ler um pedacinho pra vocês, porque, esse livro é impagável, ele é ótimo. Eu anotei tanta coisa que eu nem sei escolher uma aí pra falar pra vocês. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Sempre parecera a Antoine contabilizar sua idade como os cães. Quando tinha 7 anos, ele se sentia gasto como um homem de 49 anos. Aos 11, tinha desilusões de um velho de 77 anos. Hoje, aos 25, na expectativa de uma vida mais tranquila, Antoine tomou a decisão de cobrir o cérebro com o manto da estupidez. Ele constatara muitas vezes que a inteligência é a palavra que designa baboseiras bem construídas e lindamente pronunciadas, e que é tão traiçoeira que frequentemente é mais vantajoso ser uma besta que um intelectual consagrado. A inteligência torna a pessoa infeliz, solitária, pobre, enquanto o disfarce do inteligente oferece a imortalidade efêmera do jornal e a admiração dos que acreditam no que leem. Gente, isso aqui é uma baita espetada no mundo atual. Aquela galera que se acha extremamente inteligente, sabe? Esse livro, né, o Antoine, ele vai tentar ser estúpido, mas ele vai tentar por alguns outros caminhos, né? Além depois de simplesmente desistir. Ele vai tentar ser feliz e se
juntar aos demais da sociedade, primeiro se tornando um alcoólatra, mas daí ele percebe, né, depois de beber meia caneca de cerveja, que ele é alérgico ao álcool. Então esse caminho está vedado a ele. Logo, ele vai tentar ser estúpido para tentar se integrar na sociedade. Gente, nossa, eu não consigo nem dizer pra vocês o quanto eu gostei desse livro. Fica aí a dicona. Tem 158 páginas, mas ele é pequenininho, né? Ele é de bolso. Então, se vocês encontrarem este livro, eu não encontrei ele, depois que eu dei uma pesquisadinha para saber se estava disponível, eu não encontrei ele nessas lojonas não. Mas em sebos dá para encontrar esse livro e fica aí a dica para vocês, muito, muito bom. Eu disse para vocês que aqui tem de tudo, né, nessa minha pilhazinha. Então eu vou falar aqui sobre um livro de ficção científica. Eu vou falar sobre A Cidade e as Estrelas, do Arthur C. Clarke. Eu provavelmente já falei sobre esse livro em algum outro vídeo que eu não estou lembrada agora. Se eu encontrar esse outro vídeo eu vou deixar aí pra vocês. Eu espero que não tenha sido em uma dessas listas, né? Mas este livro aqui vai falar sobre esta cidade que está muitos anos no futuro. E esta cidade ela é coberta, ela vive numa espécie de deserto perpétuo, eterno. E ninguém acha que exista alguma coisa para além desta cidade. E essa cidade ela é coberta com uma redoma transparente. E essas pessoas são altamente tecnológicas. Então existe a morte aqui, ela meio que foi vencida, né? As pessoas não morrem mais. E existe um grande controle de natalidade nesta cidade para não superpovoar esta cidade. Só que tem uma dessas pessoas, um rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui, porque faz um tempão que eu li. O nome da cidade é Diaspar. E o nome do cara, o nome do rapaz é Alvin. E ele tem uma curiosidade terrível, sabe? E ele começa a achar que para além daqueles muros transparentes existe alguma coisa, né? E ele quer sair por qualquer motivo. E todo mundo diz pra ele, os amigos dele falam: meu filho, não tem nada pra lá. Você vai morrer se você for, pode ter perigos, pode ter um verme gigantesco aí comendo as pessoas. É muito bom. Esse livro é um dos meus favoritos do Arthur C. Clarke, talvez seja o favorito. Tem um encontro com Rama ali, As Fontes do Paraíso, O Fim da Infância. Eu amo Arthur C. Clarke, gente, um dos meus escritores favoritos. Mas esse aqui, eu não sei, existe uma qualidade nesse aqui. Tem algumas discussões filosóficas sobre a curiosidade natural do ser humano, né, e o quanto isso é responsável, essa curiosidade é responsável por fazer com que a nossa espécie evolua. E eu não estou dizendo aqui evoluir necessariamente para o melhor, mas evoluir em questão de se adaptar a novas situações. Muito, muito bom este livro. Fica a dica para vocês, Aleph. Esse livro estava esgotado, mas a Aleph trouxe aí de volta com essa capa toda coloridinha. Então fica aí a dica pra vocês. Daí depois, gente, tem um livro que eu não indico pra todo mundo, tá? Esse livro aqui, ele só tá nessa lista por motivos de, né, o título do livro, ele é pouco conhecido e existem alguns, assim, dependendo do dia em que você estiver, não leia este livro, tá? Mas se você for um curioso mórbido como eu, vá lá, leia e tente tirar o máximo que você puder desses horrores. Porque a mensagem que este livro traz, ela é muito interessante. Eu estou falando de Assombro, do Chuck Palahniuk. Este homem é mais conhecido como o cara que criou o Clube da Luta, que é um livro bem mal compreendido, diga-se de passagem, não é mesmo? E qualquer dia eu faço um vídeo sobre o Clube da Luta e talvez eu faça um vídeo... Não vou fazer vídeo sobre esse aqui não, porque esse daqui é bem difícil até falar sobre este livro. Aqui o Chuck Palahniuk vai fazer o que ele faz de melhor, que é perturbar o pessoal, perturbar os leitores, deixar aquela perguntinha no fundo da sua mente, né, te perturbando por meses, por anos. Eu li esse livro há muito tempo e eu não esqueço. Tem um conto aqui que ele tá tão vívido na minha cabeça, que é um dos contos mais perturbadores que eu já li na minha vida. E eu não estou falando de tripas, tá? Porque aqui nesse livro, ele tem um conto que ficou muito famoso na época, chamado Tripas, Guts, né? Ele também é conhecido por seu nome em inglês, que é o Guts. E
Esse conto não é de longe. Esse outro conto que eu achei mais perturbador, ele dá uma lavada em guts, né, em tripas. E gente, eu acho que eu até marquei ele aqui pra eu poder... Ai, eu acho que é Êxodo o nome do conto. Ai, gente, meu Deus. Então, enfim, este livro, ele é um livro de contos, mas que ele é emoldurado por uma narrativa, né, uma narrativa geral, que é um grupo de escritores, de aspirantes a escritores, que pegam lá um papelzinho daqueles que é colado naqueles murais, sabe, públicos. E esse papelzinho tinha alguém oferecendo uma experiência nova para aspirantes a escritores, né, uma fama, e que essas pessoas conseguissem aí fazer o livro de suas vidas. Mas vejam só, esses escritores são colocados num local totalmente insalubre, com pouca comida, e eles são impossibilitados de sair, a menos que eles escrevam um romance. Então assim, né? E aqui o Chuck Palahniuk ele vai explorar a ideia da contemporaneidade, de que a única coisa que dá view e que dá público e que as pessoas gostam de ver é coisas horríveis, né? Quanto mais horrível, quanto mais traumática for a experiência de leitura ou de assistir alguma coisa na televisão ou então alguma história, quanto mais traumática, quanto mais horrível for essa história, mais fama esta pessoa envolvida, essa pessoa que está contando, que está escrevendo, que está, né, filmando, sei lá, vai ser, porque ser humano adora uma desgraça. Então ele vai, né, aqui também vai colocar essa experiência neste livro, e aqui vai ser essas pessoas que estão confinadas falando cada uma história mais cabulosa que a outra. E essas tanto as coisas, as narrativas que eles vão contando uns para os outros, vai escalando em desgraceira, quanto o que vai acontecendo com eles também. Porque eles começam a perceber que existe um grande potencial na martirização, na automartirização e também na martirização dos seus colegas. Então, sabe aquele filme Martyr? Aquele filme francês, Os Mártires? Mártires? Mártir ou Mártires? Aquele filme lá do cinema francês, o cinema extremo. Aquele filme horroroso. Tem uma ideiazinha que talvez, se vocês conhecem este filme, talvez vocês consigam entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Aqui ele vai trabalhar com a ideia de que essas pessoas não, né? A gente. Que o ser humano, ele consegue compreender o potencial que existe na dor própria e na dor do outro para conseguir uma simpatia de seus semelhantes ou então até mesmo fama. E é isso aqui que vai ser discutido neste livro. E gente, aqui tem um conto que é uma coisa horrível, sabe? Tem o Tripas, que também é horroroso, mas tem esse daqui que é sobre uma... Eu vou só dar uma pincelada porque eu não vou nem entrar aqui em... Esse conto me provocou coisas. Eu fiquei muito perturbada ao ler este livro. Ele vai falar sobre essa mulher, essa mulher, né, uma dessas pessoas que estão confinadas, vai contar essa história, que ela trabalhava numa delegacia de polícia, e eles trabalhavam com muitas crianças que sofriam abuso. Então eles tinham duas bonequinhas de pano, né, uma bonequinha machinho, masculino, e um bonequinho e uma bonequinha. E eles usavam esses bonequinhos de pano para que as crianças conseguissem explicar por meio dos bonequinhos os abusos que eles tinham sofrido. E daí ela pega, e esses bonequinhos estão ficando bagacentos, assim, estão ficando sujos, rasgadinhos, então ela pensa em comprar 2 bonecos, só que ela faz o pedido errado. Ela pede, ela encontra bonecos, ai meu Deus, que horror. Ela encontra bonecos que são anatomicamente perfeitos, mas ela faz o pedido, ela não entende o que aquele pedido está dizendo. E ela acaba pedindo esses bonecos, crianças, né, bonecos que se assemelham a crianças reais. E daí chega. Esses bonecos são feitos por, né, aquelas empresas que fazem bonecas, se é que vocês me entendem.
Ai, ai, e daí nossa senhora, esse daqui é muito perturbador. Esse conto é muito perturbador. É por isso que eu digo, eu não sei se eu indico esse livro pra vocês. Vai depender do quanto vocês aguentam de narrativas esquisitas. Só que assim, esse livro, ele é propositalmente chocante, porque o Chuck Palahniuk tá querendo, assim como em Clube da Luta, ele tá querendo mostrar uma coisa pra nós. Ele tá querendo dar um toque, sabe? Ele tá querendo falar, escuta meu filho, a sociedade que você vive, ela tá podre. E eu gosto muito desse tipo de livro, né? Não é agradável, não é gostoso, é horrível, a experiência é péssima. Mas fica aí a dica, ou não, vocês que sabem seus limites. Daí eu tenho um dos meus livros favoritos de todos os tempos, que é uma espécie de... Esse livro, ele vai misturar uma série de fatos, fatos da vida de Virginia Woolf, no momento em que ela está escrevendo Mrs. Dalloway, e vai desenvolver aqui uma outra narrativa. Eu estou falando de As Horas, de Michael Cunningham. Esse livro ganhou o Pulitzer, e não é por isso que ele é sensacional, mas esse livro aqui teve um grande impacto na minha vida. Se eu fizer um daqueles vídeos de livros que tiveram impacto na minha vida, será que com certeza vai ser um deles. E este livro é muito interessante, principalmente para quem já leu Mrs. Dalloway. Porque ele vai partir aí dessa premissa, né? Vai ter 3 mulheres, 3 momentos diferentes. Vai ter a Virginia Woolf, a própria Virginia Woolf, escrevendo Mrs. Dalloway. Daí nos anos 50 nós teremos Laura Brown, que é uma mulher que está lendo pela primeira vez o Mrs. Dalloway. E nos anos 80 vamos ter Clarissa, né, que é esta mulher que está saindo para comprar flores, porque ela vai fazer uma festa. E, gente, assim, tem muita gente que fala que este livro é uma fanfic de Mrs. Dalloway e de Virginia Woolf. Eu não sei se eu concordo com essa ideia, porque aqui, apesar do Michael Cunningham partir desse fator, desse fato, dessa situação em que Virginia Woolf escreve Mrs. Dalloway, ele vai adicionar muitas coisas dele mesmo na narrativa. Mas eu entendo quem diz que é uma fanfic. Em todo caso, isso não tira o poder deste livro. É muito interessante ver essas 3 vidas unidas pela mesma história, né, que é a Mrs. Dalloway. E também vai falar aqui sobre as condições dessas mulheres vivendo nessas 3 épocas diferentes e as suas subjetividades, e eu não sei. Mas esse livro, não sei se foi na época que eu li, ele me tocou profundamente, ou o que seja, mas assim, a escrita do Michael Cunningham é deliciosa e vale muito a pena. Se não valer a pena pelo próprio livro, vai valer a pena também pela vontade que ele vai despertar em vocês de ler Virginia Woolf. Isso daí já é uma grande coisa. Em todo caso, talvez seja mais interessante aí para quem já leu Mrs. Dalloway. Mas esse livro é maravilhoso. Fica aí a dica para vocês. Daí eu tenho, como eu disse que era uma lista que tem para vários gostos, aqui tem também este livro, que é um livro de guerra, que eu encontrei ele a partir da leitura de um dos livros da Susan Sontag. Eu não sei se foi a entrevista com a Rolling Stone, não sei se foi esse, mas foi Susan Sontag quem me indicou. Eu fui lá e eu tenho uma listinha de livros indicados por ela e pela Patti Smith, e eu sempre busco, e eu nunca me decepcionei até hoje. Eu estou falando de O Emblema Vermelho da Coragem, de Stephen Crane. Esse livro vai falar sobre um soldado da Guerra Civil norte-americana e o quanto a guerra não é o que a ideologia vende, né? Assim, nós já sabemos, ou pelo menos é esperado que saibamos neste momento que a gente vive, né? Que a ideologia, ela mascara uma série de coisas que não deveriam ser mascaradas. Bom, depende, né? Talvez devessem ser mascaradas mesmo, porque é para isso que a ideologia serve. Para convencer uma massa de pessoas a fazer determinadas coisas. Então, esse livro vai falar sobre esta quebra de ilusões a respeito da guerra. Nós temos esse rapaz aqui, o Henry Fleming. Ele, se não me engano, ele se alista para lutar ao lado dos estados do sul, os estados escravagistas ali da Guerra Civil norte-americana, e ele vai se lembrar, né, durante
os momentos ali. Ele vai se lembrar ali de todas as pessoas que tudo que ele pensou antes de se alistar, por que ele se alistou, o que a mãe dele dizia pra ele, e vai falar sobre o terror que é a guerra, né? E principalmente aquela guerra mais corpo a corpo como era ali no século XIX. Então, esse é um livro muito interessante. Ele é curtinho também, vai falar sobre sobre o instinto de sobrevivência, sobre covardia, sobre coragem. Livraço, gente, livraço. Ele costuma estar barato nos sites por aí. Não mais do que R$ 25, quase nunca está mais do que R$ 25. E daí, por fim, vou falar de talvez o meu livro favorito brasileiro, que talvez vocês já saibam qual é, porque eu já falei dele algumas vezes. Eu coloquei ele na minha lista de 12 livros para 2022, né, para fazer uma releitura aí. Acabei não relendo, não sei, eu comecei, mas eu tive que parar por algum motivo. Mas eu não sei se eu vou retomar ele esse ano ainda, mas talvez eu ainda faça, talvez eu retome e daí eu vou fazer um vídeo pra vocês, que esse livro merece ser conhecido. Eu estou falando de Ana em Veneza, do João Silvério Trevisan. Esse livro aqui ele vai funcionar muito para pessoas que gostam de Thomas Mann, para gente que já leu várias coisas do Thomas Mann, porque esse aqui tem uma grande intertextualidade. Porém, essa intertextualidade vai servir aí para enriquecer a história, mas não necessariamente para torná-la, a intertextualidade não é obrigatória. Então, se você nunca leu nada do Thomas Mann, esse livro vai ser igualmente maravilhoso para você, porque ele tem uma história muito interessante. Vai falar aqui sobre 3 personagens principais, vai falar sobre o Alberto Nepomuceno, que é esse grande músico que está tentando... ele está metido numa espécie de projeto nacionalista brasileiro para tentar tentar investigar as origens e tentar criar uma música que seja especificamente brasileira. Ele que morou por muitos anos na Europa e estudou na Europa e conheceu 2 personagens, a Julia Mann, que é uma personagem histórica. O Alberto Nepomuceno também é uma figura histórica, ele existiu de verdade, ele foi um grande músico brasileiro. E a Julia Mann, que para vocês que provavelmente já sabem, é a mãe do Thomas Mann e do Klaus Mann. Klaus Mann? Talvez, não. Eu acho que o nome do Thomas Mann, do irmão do Thomas Mann é outro. Klaus Mann é o filho dele. Não sei. Vou deixar aí na edição. Enfim, ela é mãe do Thomas Mann e ela nasceu no Brasil. Ela é filha de um alemão, né, na vida real, tô dizendo aqui na história também. O pai dela era um alemão e a mãe dela era uma brasileira, então a família Mann sempre teve aí alguma relação com o Brasil. E por fim vai ter a Ana, a própria Ana em Veneza, que é essa mulher escravizada que era uma ama, né, da Julia Mann. Quando a mãe da Julia Mann morre, ela tem uns 6 anos, se não me engano, e o pai dela decide que eles devem voltar para Lübeck, né, para a Alemanha. E então eles vão embora depois desses anos vivendo aí no Brasil. E a Ana, que é essa mulher escravizada, o pai da Júlia liberta ela e pergunta se ela quer ir embora para Lübeck junto com a Júlia e com os irmãos dela, né, pra cuidar dessas crianças. E ela vai. E essa história, ela tem algo de verídico, mas aqui o João Silvério Trevisan vai romancear aí a vida da Ana e vai colocar ela como uma personagem, vai desenvolver a história dela. E, gente, que livro maravilhoso! Essas 3 personagens vão se encontrar em um determinado momento em Veneza, né? Ana em Veneza. E a Ana vai contar a história dela, história de vida dela para o Alberto Nepomuceno, apesar de a gente já ter acompanhado ali alguns momentos aí na própria história. Esse livro vai falar sobre identidade, vai falar sobre saudade, principalmente sobre o desterro, né? Sobre como as pessoas... a Ana, que principalmente é essa personagem desterrada, porque ela primeiro veio escravizada de um dos países da África, eu não sei exatamente qual, eu não lembro agora, mas ela veio pra cá, cresceu aqui, a mãe dela era uma escravizada também, então ela cresceu aqui. Depois ela foi de novo tirada do Brasil e levada para Lübeck e largada lá, assim, para sobreviver, né, da melhor forma como ela conseguisse.
e vai falar sobre esses movimentos, sobre como as identidades se constituem, como as identidades mudam. É um livro espetacular, tem as descrições mais lindas da Paraty, né, que é onde a família família Bruns, né, Mann, ela só vai se tornar quando ela casa lá com o pai do Thomas Mann. Mas a família Bruns, Julia Bruns, o nome dela. E assim, é o meu livro favorito da literatura brasileira. E ele tem uma estrutura muito interessante, ele vai brincar com o tempo também, vai fazer alguns experimentos para falar da pós-modernidade, que eu detesto, mas vai falar sobre a pós-modernidade aqui de uma forma que até eu consigo achar interessante e é muito legal. Vai falar sobre as mudanças e as permanências do tempo. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer mais. Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre esse livro, porque especificamente sobre ele, porque eu não sei por que esse livro não é mais conhecido. Às vezes eu fico chocada com o tanto de livro que temos ainda por conhecer. É por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, é por isso que eu gosto de trazer esses livros esquisitões, diferentões, que não costumam ser mostrados, abordados aí por aí nesse mundo. Pra vocês verem a situação do meu livrinho. Tá cheio de negócio, cheio de escrito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou, como eu disse, talvez eu não aconteça de uma semana ou outra eu não aparecer por aqui, mas cliquem no sininho para que ele avise vocês, né, para que vocês tenham a notificação aí de alguns dos vídeos que eu vou postando, porque é, eu não sei exatamente se eu vou conseguir manter uma frequência, né? Eu nunca consegui manter uma frequência, vamos ser honestos, mas eu estava tentando aí manter pelo menos 2 vídeos por semana, no caso na quarta-feira e no sábado, mas eu não sei se eu vou conseguir isso, principalmente nesses primeiros meses, porque eu entrei um mês depois que começou as aulas, então eu tô tentando que correr contra o tempo para conseguir pegar aí o conteúdo que eu perdi. E é bastante conteúdo, então assim, eu só tenho sábado e domingo pra fazer tudo isso. Então, sabe? Minha vida ficou meio complicada. Se eu demorar pra responder os comentários, por favor não achem que eu estou ignorando vocês, eu não estou. É falta de tempo mesmo, mas eu sempre respondo e eu leio sempre, bem na hora que eles são postados, geralmente eu leio e depois eu respondo, tento responder antes de postar um novo vídeo, então, por favor, não me abandonem, estaremos aqui sempre falando de livros estranhos e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, meu povo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!